Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira. Vamos atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tem bastante coisa para a gente falar. O Vasco avançou na contratação do zagueiro Kusevich. Bom, é um nome que não agrada a torcida, né? Chega com uma reprovação alta, a torcida esperava talvez um nome de mais impacto, né, para ser ali a primeira contratação do Alexandre Matos, mas parece que essa situação com o Kusevich está avançando, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Júnior Alonso, né, o empresário do jogador, falou sobre a negociação com o Vasco da Gama, e também vamos falar sobre Gabriel Peck. O Vasco pediu ali mais de 50 milhões de reais para poder liberar o Gabriel Peck. Então, meus queridos, a gente vai começar depois da vinheta, você sabe, né? Antes você vai deixar aquele like que é muito importante e você vai se inscrever também aqui no canal, se você não for inscrito. Deixou o seu like? Se inscreveu? A vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da 1xBet. Você sabe que pode dar os seus palpites lá no site da 1xBet, tem um link aqui no comentário fixo. Você clica, é direcionado ao site, né? Lá você pode utilizar o nosso código promocional, que também está no comentário fixo, que vai te dar até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? O seu depósito dobra lá na 1xBet utilizando o nosso código promocional. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, vamos começar falando aqui sobre o chileno Kusevich, né? Que está perto aí de ser a primeira contratação do Vasco para a temporada de 2024. A diretoria do Curitiba já deu o aval para a negociação que está sendo conduzida ali pelo staff do jogador junto aos representantes do Vasco da Gama. O Kusevich tem um dos salários mais altos, né, do atual elenco do Curitiba e por isso não deve permanecer no clube para 2024. O Curitiba foi rebaixado, né, para a Série B e vai ter que fazer um elenco mais barato. Apesar dele ter contrato, né, até o final de 2026, o Curitiba vai liberar o jogador exatamente por conta do salário. E o Defensor entende que por ser convocado com frequência, né, para a seleção chilena, ele tem mercado em outro time da elite nacional, né, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ele tem 26 anos de idade, né, o Kusevich, e foi contratado pelo Curitiba no início de 2023. Na negociação, o Curitiba comprou 50% dos seus direitos econômicos por 1,2 milhões de dólares, que estava dando ali 6 milhões e 300 mil reais no período. O Kusevich tem passagem pela base do Real Madrid, mas se profissionalizou na Universidade Católica do Chile em 2016. 4 anos depois, ele chegou no Palmeiras. No Clube Paulista, o zagueiro participou das campanhas dos títulos da Copa do Brasil de 2020, Libertadores 2021, Paulistão 22, Recopa Sul-Americana 22 e Campeonato Brasileiro de 2022. Lá no Curitiba, o Kusevich fez 32 jogos, todos eles como titular, e marcou 2 gols. Negociação avançando entre Vasco e Kusevich, e o zagueiro chileno deve pintar no Vasco aí para a próxima temporada. Parece que a negociação foi um pedido do Alexandre Matos e está sendo, o Vasco está tentando por empréstimo com opção de compra, né? Enfim, a gente vai aguardar. Tendo mais informações a gente traz aqui no canal. E agora eu vou colocar aqui uma análise do meu amigo Felipe Barros, que tem um canal de scout aqui no YouTube, um canal muito maneiro, eu sempre indico pra galera ir assistir quando o Vasco contrata ou tá especulando algum jogador. Ele fez um vídeo sobre o Kusevich e vou colocar aqui um trecho do vídeo. Você pode assistir o vídeo completo no link que tá na descrição desse vídeo. Vou marcar aqui, você assiste a análise completa lá do zagueiro Kusevich para ver o que a gente pode esperar, né, desse jogador para 2024. Mas fala para mim, meu amigo Felipe Barros, o que a gente pode esperar do Kusevich? Dê a sua opinião. As últimas 4 temporadas de Kusevich como profissional, como eu falei lá atrás, né? Um cara que vinha se machucando bastante em todas as temporadas, então não conseguiu ter muita sequência. E em 2019, jogando pela Universidade Católica do Chile, 24 jogos, 23 como titular, 2 gols marcados e uma média até boa na recuperação. 11,7. Com esse número ele ficaria bem mais acima, né? Lá naquele quadrinho anterior do Campeonato Brasileiro. 2020, começa o ano pela Universidade, depois vai para Palmeiras. 22 jogos, 18 como titular, 1 gol marcado, 8,9 na recuperação. 2021 pelo Palmeiras, pouco jogou, 15 jogos, 14 como titular, não marca gols, uma média bem baixa, né? 6,8 na recuperação, isso aqui para um zagueiro é terrível.
Ano passado, mais uma vez pelo Palmeiras, 16 jogos, 13 como titular, nenhum gol marcado e 8,6 nas recuperações. Tudo bem, pessoal, que o Palmeiras tem um dos elencos mais fortes, mais caros, mais encorpados do nosso futebol, é mais difícil a briga pelo espaço. Mas a gente percebe que nos últimos anos, até no futebol chileno também, não é um jogador que vinha conseguindo ter assim tanto destaque, tanta minutagem, por isso que 2023 foi até positivo para o jogador. Conseguiu passar mais uma vez da barreira das 30 partidas, inclusive voltou a defender a sua seleção, foi convocado pelo Chile em algumas oportunidades, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa possível contratação, a chegada de Kusevich para reforçar o Vasco? Sinceramente, não me empolgo muito, eu acho que é um zagueiro que até pode fazer uma composição de elenco, ser um cara para ser banco no Vasco, mas não vejo ele com potencial para chegar e subir consideravelmente o nível do time. Claro, é um cara que ainda vai desfalcar por conta de seleção, ou seja, lá no meio do ano vai ficar sem o atleta, se ele for para a Copa América, né, confirmar as convocações que ele vem tendo. Então, sinceramente, claro que é uma aposta, um jogador que é com sequência, quem sabe, até pode vir a se recuperar, mas nesse primeiro momento, acho uma aposta um tanto quanto arriscada e desnecessária também, que o Vasco está fazendo. Já tem um detalhe, ocupa mais uma vaga de estrangeiro com um jogador que eu acho que vai ser difícil ser um titular absoluto do elenco do Vasco, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda do que eu falei, conta pra mim nos comentários, beleza? Então tá aí, hein? Lembrando que o link pro vídeo completo com a análise do Kusevich está aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, dê uma moral lá pro nosso parceiro, comenta lá no vídeo também, vim pelo canal Machão da Gama, Felipe é parceiro, o canal dele tem que crescer também aqui na plataforma. Bom, vamos falar agora aqui sobre outro zagueiro que está aí no radar do Vasco para a próxima temporada, que é o Júnior Alonso, né? Ex-Atlético Mineiro e que no momento está no Krasnodar da Rússia. O empresário do Júnior Alonso deu uma entrevista a uma rádio lá do Paraguai, né? Porque o Júnior Alonso é um zagueiro paraguaio e disse que a negociação é difícil de acontecer. Abre aspas aqui para o que disse o empresário do jogador. É o Diego Serrari, né? O nome dele. Ele disse o seguinte, abre aspas, existe o interesse do Vasco pelo Júnior Alonso, mas é difícil porque ele tem um contrato longo com o Krasnodar, que é o líder do campeonato russo. Fecha aspas. Lembrando que o Krasnodar achou a proposta que o Vasco fez pelo jogador baixa, né? E, enfim, a negociação não avançou e agora o empresário confirma que é uma negociação difícil, né, de acontecer. Vamos aguardar. Tendo mais informações, a gente atualiza também aqui no canal. E agora a gente fala sobre Gabriel Peck. Gabriel Peck está na mira do Atlético Mineiro, né? E a informação é a seguinte, a informação do Joel Silva do Lance em parceria com o jornalista Lucas Tanaka, lá de Minas Gerais. O Atlético Mineiro, nos últimos dias, consultou a situação do Gabriel Peck. Porém, o Vasco fez uma alta pedida, né, para poder liberar o jogador. O Vasco pediu cerca de 10 milhões de euros para poder negociar o Gabriel Peck. Com isso, o Galo não deve formalizar uma proposta pelo jogador. O Atlético até sugeriu uma possível troca de jogadores, mas esse tipo de negócio não interessa ao Vasco da Gama. O Vasco só libera pagando os 10 milhões de euros, que na cotação atual dá mais ou menos ali 53 milhões de reais pelo Gabriel Peck. Enfim, acho que o Vasco fez bem, né? O Gabriel Peck fez um bom campeonato, está valorizado e para vender aqui para o mercado nacional tem que ser um valor realmente irrecusável, né? Se for para negociar o Gabriel Peck, negocia para um time lá de fora, né? Não tem por que reforçar um rival aqui de dentro do futebol brasileiro. 50 milhões de reais o Galo falou que não vai pagar e já se retirou da negociação. Eu vou ficando por aqui, meus queridos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, sua inscrição também é muito importante. Um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima.